Nós vamos ler um texto bíblico e ouça a palavra de Deus no nome de Jesus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, assim está escrito neste livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, a carta magna de Deus. Vamos ler a palavra em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo de número 5, assim está escrito: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Caro amigo, ouvinte da palavra de Deus, estamos diante de Deus e diante da sua eterna e poderosa palavra. Esta palavra que é viva, esta palavra que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Nós estamos diante de um texto bíblico onde nos mostra como estava a sociedade na época de Noé. A sociedade na época de Noé, diz o texto sagrado que o Deus dos céus viu aquela sociedade e ele viu tanto o externo como o interno. O olho de Deus penetrou na mente e no coração daquelas pessoas, daquela sociedade da época de Noé, nos tempos antigos. Caro amigo ouvinte da palavra de Deus, e diz o texto sagrado que Deus viu na mente e no profundo do coração daquelas pessoas, daquela sociedade. Deus viu a perversidade que se multiplicava. Deus viu o pensamento daquelas pessoas, eram pensamentos maus. Deus viu o propósito daquelas pessoas, daquela sociedade, o propósito também eram maus. A verdade é que Deus viu naquela sociedade todos os tipos de pecados. Aquela sociedade se corrompeu por inteira. Sabe o que aconteceu, caro amigo? O livro sagrado nos mostra que Deus veio de encontro àquela sociedade e destruiu aquela sociedade. O juízo de Deus, a destruição de Deus veio contra aquela sociedade que não cessava de pecar, todos os tipos de pecados. Mas Deus, o Deus dos céus, da terra, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus da igreja, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus longânimo. Mas antes da destruição, Deus viu Noé. Noé era um homem justo, um homem reto, um homem que andava com Deus. Ele e a sua família andavam com Deus. E Deus, através de Noé, naquela sociedade corrompida, Deus ordena Noé a construir uma arca, como a maioria das pessoas já sabem e conhece essa história da arca de Noé. E Noé, um servo de Deus, um homem obediente a Deus, atendeu, obedeceu o eterno Deus e construiu a arca. E quando ele constrói aquela arca, Deus mandou que Noé adentrasse naquela arca, ele e a sua família, e Noé obedeceu. Então, amigo,
aquela sociedade que Deus viu o mal, o pecado, todos os tipos de pecado, mas Deus deu chance para aquela sociedade se arrepender das suas maldades, das suas crueldades, mas eles não se arrependeram, não mudaram de vida, e não deu outra. O juízo de Deus veio sobre aquela sociedade, porque, amigo, o pecado ele traz a desordem. Aquela sociedade ela estava toda desequilibrada, toda desordenada, e a intenção de Deus era trazer o equilíbrio para aquela sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, o juízo de Deus, destrói aquela sociedade e salva Noé e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, caro amigo, se nós olharmos para a sociedade da época de Noé e olharmos para essa sociedade, não tem quase diferença nenhuma. Aonde se multiplica a perversidade, a maldade, os pensamentos, os propósitos desta sociedade, cada dia que passa é de se distanciar de Deus, é não querer Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, Deus precisa alinhar as coisas. O pecado desarrumou, o pecado desordenou as coisas, mas as coisas de Deus são organizadas, as coisas de Deus são niveladas. Então, caro amigo, o Deus dos céus, o Deus da terra, Ele virá. Este mundo está entesourado para um acerto de conta. O juízo de Deus, a destruição de Deus está vindo aí. A punição de Deus. Deus ama o pecador, mas Ele odeia, Ele aborrece o pecado. Então, caro amigo, o juízo de Deus não vem contra as suas criaturas, mas o juízo de Deus vem contra o pecado, este inimigo cruel que se deu no mundo espiritual, este grande fenômeno chamado pecado, que assolou, que desordenou, que provocou a ira de Deus naquela sociedade nos tempos antigos, nos tempos de Noé. Meu amigo, o pecado nesses dias atuais tem assolado famílias, tem assolado vidas, tem destruído cidades, tem destruído bairros. E de fato, amigo, o juízo de Deus está vindo contra o pecado. O juízo de Deus destruirá o pecado. Então aqui estamos como igreja de Deus, para que você abandone o pecado, deixe o pecado, se arrependa, venha para Deus, muda de pensamento, muda de propósito, venha para Deus, porque o juízo de Deus está vindo aí, o acerto de conta está vindo aí, tudo está desordenado, desequilibrado, mas o Deus da Bíblia, o Deus dos céus, o Deus da terra, Ele está vindo aí para botar as coisas no rumo certo, no prumo, no nível. Ele está vindo aí, meu amigo, antes que a destruição, antes que o juízo de Deus chegue. Se arrependa e venha para a arca Jesus. Adentre em Jesus. O livro sagrado nos mostra que Jesus é o nosso esconderijo, Jesus é o nosso refúgio. Venha para Jesus, se esconda em Jesus, se proteja em Jesus. Venha para Jesus, para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você escape da ira do Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu, o Deus da terra. Meu amigo, o pecado traz de fato, mexe de fato com a ira de Deus. O Deus dos céus, Ele se ira todos os dias, não é com a sua criatura, mas com o pecado. Então abandone o pecado, venha para Jesus. Jesus é o meio de Deus. Jesus é a única opção para as pessoas se escapar do juízo de Deus. Venha para Jesus. Noé escapou, ele e a sua família, mas a sua sociedade, os seus amigos, aquelas pessoas que não queriam se arrepender, não se escaparam. E diz que desencadeou a destruição, o juízo de Deus, e varreu, destruiu todos os seres vivos da época de Noé. Morreram, não escaparam, viraram pó e cinza. Então, amigo, o Deus dos céus é um Deus de justiça, é um Deus de amor. Muitas pessoas estão redondamente enganadas, achando que Deus é um velhinho sentado no trono. Não, meu amigo, o Deus dos céus, Ele vê tudo. Deus está vendo a tua vida, assim como Ele viu
aquela sociedade de Noé, Ele está vendo você. Ele vê o interior, Ele sabe o que passa no seu coração. Deus está vendo, Deus está de olho em você. Deus sabe o que passa na tua vida, Deus sabe o que passa na tua família, Deus sabe o teu problema, Deus te conhece por inteiro. Você foi fabricado por Deus, e Deus está aqui, pronto para te dar um abraço de perdão, para que você escape do juízo de Deus. Venha para Deus e seja feliz, você e a sua família, aqui na eternidade. Amém, graças a Deus.